Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guarda minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estou convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviou em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará de tudo o que eu vos tinha dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa e, ao escutarmos a palavra nesse domingo, compreendemos que Jesus continua a nos falar da verdadeira identidade do cristão. Qual é de fato o sentido de pertencer à comunidade cristã? O que é que nós trazemos de diferente das demais expressões outras de fé? E Jesus vem nos lembrar que a identidade do cristão é o amor. Mas de uma maneira bem particular, ele fala para nós hoje da importância de darmos crédito à sua palavra, porque a palavra de Deus é transformadora, ela muda completamente a nossa maneira de compreender a vida e as nossas relações uns com os outros. E ele diz hoje no Evangelho: se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra. Porque a minha palavra não é simplesmente uma palavra vazia, mas é uma palavra que muda completamente as estruturas e a nossa vida. De fato, quando nós começamos a dar valor à palavra de Deus na nossa vida, nós vamos percebendo quão bem ela faz, quão bem a palavra de Deus traz para nós, primeiro, a consciência das coisas. Quem está na palavra de Deus não se perde, mas tem a clareza daquilo que verdadeiramente agrada o Senhor. Porque uma das coisas importantes em torno da palavra de Deus é nos dar o verdadeiro conhecimento. Se eu estou na palavra, eu sei aquilo que agrada a Deus. Eu compreendo a maneira de agir que é agradável a Deus. Mas se eu não estou na palavra, eu procuro agradar a Deus de qualquer jeito, ou até procuro agradá-lo da maneira incorreta. Por isso a importância de sermos conhecedores da palavra de Deus. Se verdadeiramente amamos o Senhor, isso implica dizer que nós estamos na palavra. Por que Jesus diz isso? Porque ele tem a clareza que somente quando eu estou na palavra, eu sou capaz de amar Deus verdadeiramente. Por quê? Porque na palavra eu compreendo o jeito que Deus deseja que nós vivamos como seres humanos e como irmãos e irmãs. Por isso nós escutamos hoje, na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, uma pequena confusão na comunidade primitiva, lá na cidade de Antioquia. Foi evangelizada inicialmente por
Paulo e Barnabé, eles levaram àquela comunidade o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus e educaram o povo na verdadeira fé. E de repente, chega naquela cidade algumas outras pessoas pregando a respeito de Jesus, mas um pouco diferente daquilo que Paulo e Barnabé haviam pregado naquela cidade. E quando as pessoas escutam, elas ficam perturbadas. Em quem nós vamos acreditar? Nesses que estão dizendo que são cristãos? Ou vamos acreditar em Paulo e Barnabé, quem nos gerou na fé, quem trouxe Jesus até nós? Porque Paulo e Barnabé educaram o povo na palavra, dizendo que a identidade do cristão é aquilo que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. A identidade do cristão é o amor. Mas chegou outros cristãos dizendo: não, se vocês quiserem se parecer com Jesus, tem que se circuncisar, tem que passar pela circuncisão. Essa era uma prática de fé da comunidade judaica. A comunidade judaica passava por essa experiência de fé. Então os pagãos que escutaram a palavra, eles tinham que se submeter à circuncisão para se tornarem cristãos. Esses irmãos que chegaram pregando lá em Antioquia, diziam para eles: olha, se vocês não passarem pela circuncisão, vocês não vão agradar o coração de Deus. Irmãos, isso provocou uma celeuma muito grande no meio da comunidade, uma divisão muito grande, porque eles se perturbaram: é preciso ou não? E aí os apóstolos tomam a decisão de mandar de novo Paulo e Barnabé para acalmar os ânimos da comunidade de Antioquia e ressaltar para eles que verdadeiramente o sentido da nossa pertença a Cristo não está nos ritos, não está nas crendices que nós temos, mas a identidade do cristão está na prática do amor, na prática da caridade. Isso é o mais importante. Eu sou identificado como verdadeiro cristão, irmãos, quando eu pratico o bem, quando eu exerço a misericórdia, quando eu vivo o amor de Deus na comunhão com os demais irmãos, quando eu sou caridoso, quando eu estendo a mão, quando eu sou generoso. Essa é a identidade do cristão, traçado para nós na palavra de Deus, e é por isso que Jesus diz da importância da palavra, porque se conhecemos a palavra, nós passamos a conhecer o que é de Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E é importante compreendermos isso, porque nem tudo que chega a nós com uma imagem de sagrado é sagrado. Nem tudo que diz respeito a Deus pode ser de Deus. De fato, é preciso que nós passemos pelo crivo da palavra para ver verdadeiramente o que é lícito e o que não é lícito para nós que formamos a comunidade cristã. Mas o rosto do cristão é o exercício da caridade. Se eu não exercito, eu posso até vir à missa ao domingo, eu posso até rezar novenas, rezar o terço, fazer outras práticas espirituais, mas se eu não exercito a dimensão da caridade, eu perdi a minha identidade como cristão, porque a identidade do cristão não está nas práticas de espiritualidade ou de expressões devocionais. Todas elas fazem parte da experiência, mas não é suficiente, é preciso algo muito mais. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque pode corrermos o risco de achar que eu sou cristão e eu realizo o meu compromisso de cristão somente quando eu pratico exercícios espirituais. Jesus vem dizer de uma maneira clara para nós que é muito mais do que isso. É a prática do amor, é a prática da solidariedade. Se não tiver, todas as outras coisas perdem o sentido. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer
que nós poderemos ter tudo, todos os dons espirituais, mas se nós não tivermos a caridade, de nada vale tudo que fazemos. Então Jesus hoje, no Evangelho, na liturgia da palavra, vem nos trazer esse ensino e essa catequese, para que a gente possa exercer no dia a dia a nossa missão como verdadeiros cristãos e cristãs. Nós seremos um dia herdeiros do reino de Deus quando nós partirmos desse mundo para a eternidade. O que vai estar escrito no livro da vida são as práticas de caridade que nós fizemos. É o amor mútuo que existe no coração, como São Tiago diz, que a caridade, ela apaga multidões de pecados. E o mais interessante para Deus, o que Deus nota no livro da vida e no nosso currículo para a eternidade, é justamente as atitudes concretas que nós fazemos. Pode ser que a gente passe a vida cristã toda achando que ser cristão é somente dobrar o joelho, rezar, 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 rezar. Isso é importante fazermos, mas sem esquecer que isso não é a totalidade, isso não define que nós somos verdadeiros cristãos. Tem que ter a prática da caridade. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,